Boa noite. O governo Bolsonaro nem tinha completado 100 dias quando o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, foi exonerado. Ele deixou o cargo depois de muitas declarações polêmicas e nenhuma medida efetiva em favor do ensino no Brasil. Para seu lugar, foi designado o economista Abraham Van Traub, que acaba de anunciar um corte de 30% no orçamento das universidades públicas federais, colocando a pasta da educação no centro de um furacão. Os rumos da educação brasileira é o tema que será discutido hoje no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cientista político Erinaldo Carmo, o professor do programa de pós-graduação em educação da UFPE, André Ferreira, e ainda a professora do Centro de Educação, também da UFPE, Rejane Dias. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião sobre o tema que está sendo discutido é o 81 988 30 70 98. Não esqueça de colocar o seu nome e o local onde mora no início da mensagem. O programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero saber de vocês o seguinte: se essa decisão do governo de cortar 30% do orçamento para as universidades federais, se é uma medida defensável. Boa noite a todos, professora Rejane, professor André. Como você falou na apresentação, o Ministério da Educação foi colocado no meio de um furacão. E desde a redemocratização, que a pasta da educação tem sido vitrine, mais precisamente da década de 90 para cá. A gente teve uma exposição e a um nível excelente do Ministério da Educação no governo FHC, com a universalização do acesso ao ensino fundamental, a criação de uma legislação apropriada e moderna para a educação, isso no mandato de Paulo Renato, como ministro da Educação. Na gestão Lula e Dilma, a gente também teve com o ministro Aloysio Mercadante, com o Fernando Haddad, um papel relevante, fundamental do Ministério da Educação na expansão do ensino superior, interiorização da universidade, ampliação do investimento com a substituição do Fundef pelo Fundeb. No período curto do governo Temer, o ministro da Educação, Mendonça Filho, também deu grande visibilidade ao Ministério da Educação, ainda que com medidas polêmicas, como a reforma do ensino médio, o estabelecimento dos PCN, do currículo da Base Nacional Comum. E aí teve um problema, porque isso foi feito sem o devido diálogo com a sociedade, né? Com a comunidade acadêmica, com a comunidade escolar. E quando se faz educação sem dialogar, é um erro e falha a medida. Mas deu uma visibilidade enorme ao Ministério da Educação. E nesse governo, mais uma vez, o Ministério da Educação continua vitrine, só que de uma forma negativa, porque as falas do ministro anterior e do atual são polêmicas e não se apresenta projeto, não se apresenta medida para melhorar a educação nacional. O atual ataque à universidade, não só com o corte de gastos, mas com a desqualificação, ao dizer que não se produz pesquisa, quando, na verdade, quem mais produz pesquisa é a universidade pública. São medidas de tirar a importância de uma instituição tão relevante para a educação nacional. Bom, e aí eu pergunto para vocês o seguinte: a não ser que vocês não concordem com o que foi colocado, a minha pergunta é se era uma medida defensável ou não. Se vocês acharem que é defensável, qualquer um de vocês, por favor, eu vou pedir para que se coloquem.
Não? Veja, completamente indefensável. Não é? É importante a população ter ciência que esse corte atinge uma rede de 400 escolas técnicas, 300 campi, que a população de matrícula, de alunos matriculados na rede das instituições federais de educação superior são mais de 1 milhão de alunos e, principalmente, corresponde a essa rede de universidades, de escolas técnicas, ela representa 90% da pesquisa nacional. 90% da pesquisa nacional. Mais de 1 milhão de matriculados. Não é? Quer dizer, esse corte ele atinge a soberania nacional. Não é? Vejam, senhoras, telespectadores, os colegas aqui presentes, né? Por exemplo, em Pernambuco, nós temos recentemente inaugurado o CERMA, temos recentemente inaugurado as pesquisas em petrolífera, por exemplo, né? Na Rural faz pesquisas com dezenas de usinas já produzindo quase com uma dezena de modelos de cana-de-açúcar. Então, quer dizer, esse corte ele atinge disso, de um sustento, de uma economia sustentável, até numa perspectiva que seja capitalista. Há uma perspectiva social de impacto, por exemplo, a formação dos professores do programa PAFOR, por exemplo. Não é que a gente pega os professores deslocados de suas áreas para, digamos, formá-los na sua efetiva gestão de ensino. Fora os processos, por exemplo, fora os hospitais clínicos, os hospitais universitários, por exemplo, não é, que dão saúde, que é a maior rede de hospital público dentro da rede do SUS. Então é importante perceber que esse corte não é um corte em setores privilegiados da sociedade, aqueles que passam na universidade pública. Não, é um corte que afeta a soberania nacional. Bom, e aí a minha pergunta agora é a seguinte. Quando a medida foi anunciada, a gente teve, que eu lembro aqui rapidamente, a gente teve protesto na Bahia, a gente teve protesto no Rio de Janeiro, protestos grandes, e tem agora uma greve nacional da educação marcada para o próximo dia 15. Eu me pergunto se, nesse caso, o governo não estaria, como diz o dito popular, catucando a onça com vara curta. Rejane. Na realidade, é uma situação tão complexa que eu confesso para você, nós estamos vivenciando uma questão perplexa. Porque quando você tinha um governo liberal, dito liberal como o DFHC, você sabia em que cenário você estaria construindo uma luta. Nesse momento histórico, eu confesso que você não tem como fazer uma análise desse atual governo. Por quê? Com esse corte das universidades, é uma arbitrariedade. Não há nenhuma justificativa, ou pelo menos o que se percebeu ontem, quando ele estava respondendo aos senadores, é que se a reforma da Previdência for aprovada, aí ele não vai fazer o bloqueio, que pelo menos ele está chamando de contingenciamento, mas que as universidades já estão sentindo as suas contas bloqueadas, ele já bloqueou algumas, e que algumas universidades, inclusive, como a Universidade Federal de Pernambuco, está achando difícil chegar ao final desse semestre. Ou seja, ele está... Nesse cenário atual, nós não sabemos como lidar com esse tipo de encaminhamento. Porque você não consegue compreender qual é a lógica que está por trás desse tipo de procedimento que eles estão colocando. Porque o argumento também ontem do ministro é que a educação superior no país tem a ver com o telhado e que o Ministério da Educação está preocupado com a base, com a educação básica. Só que ele também fez cortes no Fundeb, também ele está desonerando a educação básica. Então, aí, você fica... Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala que ele também está anunciando cortes aí para a educação básica, já anunciou. Aí entra o quê? Transporte escolar, alimentação escolar, livros didáticos, entra tudo? Tudo ficaria de alguma forma ameaçado? Sim, veja só, porque a educação ela é financiada, né, por duas linhas.
a vinculação dos recursos, que inclusive o governo, a União, tem a obrigação de investir em educação 18% das suas receitas, né, dos impostos, e estados e municípios 25%. E existe também o salário educação. Esse salário educação vai para um fundo que é o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, que são recursos específicos para tratar com as outras demandas da educação, que são as que vêm do salário educação. Então, esses recursos que quem dirige, quem organiza o FNDE é o governo federal, eles delimitam e investem na merenda escolar, livro didático, transporte escolar, inclusive escolas, creches, capacitação de professores. E como esses recursos do FNDE são administrados pela União, provavelmente o corte também será no FNDE. Como também ele anunciou que vai ser no Fundeb. Aí o Fundeb já é um outro tipo de financiamento, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. E o Fundeb, a gente vai financiar a formação de professores, o pagamento de professores. Se ele corta o Fundeb, a maioria dos municípios não terão condições de manter as creches, o ensino fundamental, que são da competência desses municípios. Nesse caso, o problema da educação será geral. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a questão das universidades. Vocês dois colocaram que as universidades públicas são responsáveis por 90%, mais de 90% das pesquisas desenvolvidas no Brasil. Em abril, quer dizer, mês passado, agora, o presidente deu uma entrevista para a Jovem Pan e falou que a pesquisa nas universidades federais era insignificante e que o grosso dessas pesquisas estava na rede privada e exemplificou, inclusive, a Mackenzie de São Paulo. Eu pergunto para vocês o seguinte: se a gente tem mais de 90% das pesquisas nas universidades federais e o presidente dá uma declaração dessa, uma entrevista para a Jovem Pan, dizendo o contrário, ele está mal assessorado, ele está mal informado ou é má fé? Posso? Veja, eu não acredito que um presidente da República esteja mal assessorado num dado tão evidente, tão monstruoso desse, que são 90%. Não é? Eu acredito que há e a preocupação, e a Regiane lembra muito bem, o foco, né, do programa, no discurso, na educação básica, né, me parece que é um modelo mesmo de sociedade em disputa. Não é? Um modelo mesmo de sociedade. Não é? Veja, a gente não pode, infelizmente, não pode tirar as questões do plano local e nacional de um plano maior, de um plano geopolítico. A gente não pode pensar as questões de um tempo, de um corte temporal, de um projeto histórico maior. Não é? Então, veja, volto a dizer, o corte na universidade é um corte na soberania nacional, não é? Porque é um corte no modelo de sociedade de Estado nacional, não é? É dizer, olha, a gente não quer um modelo nacional desenvolvimentista, nem sequer enquanto modelo capitalista, né? O terrível é isso. A gente está defendendo, como é que se chama? A cultura, não é a ideologia marxista, como é que se chama? O marxismo cultural. Marxismo cultural, não, pior que é isso. Não estou vendo aqui marxismo cultural, não. Estou dizendo que até prometido do capitalismo é horrível. Imagina os usineiros, os senhores usineiros, né? Os filhos dos usineiros, né? Sabendo que aquele tipo de cana própria para o Nordeste, das 10 está sendo prejudicada. Você está falando de uma pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Com usinas, uma parceria com usinas. Isso. E que várias usinas no Nordeste todo. E que eles desenvolveram uma cana tipo geneticamente mais forte e tal. Exatamente. Então, aí, assim, a minha pergunta agora para você é se a população, de um modo geral, tem essa dimensão, quer dizer, quando se fala em 30% de corte
no orçamento das universidades públicas, se a associação imediata vai diminuir o número de vagas, vai, sei lá, tirar uma quantidade X de pobres ou remediados ou ricos da universidade pública. A população tem ideia de tudo que está em jogo, como, por exemplo, esses projetos que mexem diretamente com a economia dos estados e do país e que são desenvolvidos em parceria com as universidades públicas? Eu creio que não, a população não tem ciência, inclusive porque a própria universidade também se afasta muito da sociedade, né? Um espaço muito fechado. E isso foi construído historicamente e começou a mudar recentemente. Quando se fala, por exemplo, desqualifica a instituição e que não produz pesquisa, que tem um custo elevado para um resultado pequeno, é exatamente a tentativa de colocar a sociedade contra essa instituição. Isso acontece principalmente agora porque a universidade está se abrindo. A gente tem, ao menos, metade dos alunos da universidade oriundos de classes populares. Então, a instituição que era historicamente fechada, recentemente começa a se abrir e aí começa a sofrer esse ataque maior contra o seu funcionamento, né? O corte de gasto significaria não só a redução de alunos, mas também de pesquisa, e a sociedade sofreria com isso. E como dito por Rejane, os municípios, a maioria dos municípios dependem quase que exclusivamente do recurso, do repasse do Fundeb para a educação. Então, como a medida não é só para as universidades, mas para a educação, os municípios, e aí os senhores vão ter os filhos também penalizados na sua escolinha, no ensino fundamental, no ensino médio. Os estados e municípios também sofrerão com esse corte de gastos e que não vão ter um aporte para supri-lo. E só fazendo uma complementação, a Rejane falou que o governo, a União tem a obrigação de ao menos colocar 18% no Fundeb, né? Do orçamento, não, 18% na investir em educação. Em educação. Isso até 2016, porque com a PEC que congelou os gastos, a União fica obrigada a investir o valor do ano anterior corrigido pela inflação, que pode ser, inclusive, menos dos 18%. Vamos fazer um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco. O tema de hoje do nosso programa é os rumos, são os rumos que a educação brasileira deve trilhar daqui para frente. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Os rumos da educação brasileira no governo Bolsonaro é o tema que está sendo discutido por nossos convidados. Participam do programa o cientista político Erinaldo Carmo, o professor do programa de pós-graduação em educação da UFPE, André Ferreira, e ainda a professora do Centro de Educação também da UFPE, Rejane Dias. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião sobre o tema discutido no programa é o 819-8830-7098. Não esqueça de colocar seu nome e o local onde mora no início da mensagem. O programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Eu vou começar esse bloco trazendo para vocês a pergunta de um telespectador. Ele pergunta o seguinte: vocês não têm a impressão que esse corte para a educação é uma chantagem para condicionar a aprovação da reforma da Previdência? Aí ele diz: meu nome é Walter do Vale e moro na Soledad, em Recife. Ou seja, se o governo não estaria aí fazendo uma chantagem em favor da aprovação da reforma da Previdência. Quem quer responder? Veja, não, eu acho que isso é um discurso a posteriori,
Não esqueçam que o corte começou com a Universidade Fluminense, com a da Bahia e a de Brasília, não é? E depois não há sustentação legal para o corte que foi feito nas 3, e, por sinal, o argumento foi um argumento muito complicado, balbúrdia, não é? Quer dizer, um argumento moral, não é? Argumento moral, um juízo moral, não é? Está fazendo balbúrdia, como na ONB, como assim, né? Justifica um corte. E aí, então, houve, daí, posteriormente, a expansão para justificar nas 3, nas demais universidades, né? E aí, agora, o fato político. Como assim você mexe num sistema de 400 escolas técnicas e 300 campos, né? Aí vem, então, a posterior, a coisa do gasto com a Previdência, etc., que volta àquela questão que você entrou no início, que é um modelo de sociedade, um modelo de governo mesmo. Não é? Quer dizer, eu tenho que cortar para justificar aí um financismo imposto à sociedade. Bom, eu vou trazer, se você acha que isso não, e não que tenha sido motivo, mas se isso não estaria sendo de alguma forma usado para chantagear uma possível aprovação da reforma da Previdência, a gente poderia pensar em motivações como abrir um espaço maior para as iniciativas privadas na área da educação? Sim, com certeza. Eu acho que desde o início que o governo vem sinalizando uma preocupação com a destruição da educação superior no Brasil. Destruição do setor, principalmente do público, não é isso? Das universidades federais. Desde o início que há ataques e mais ataques. Eu não acredito que o presidente do Brasil não saiba que são as universidades públicas federais que produzem o conhecimento científico no Brasil. 90% da produção de pesquisas são das universidades públicas federais. Inclusive, isso já foi dito. Ontem, assistindo uma entrevista da reitora da Unifesp, ela colocou que lá na Unifesp eles descobriram os antídotos para o Zika vírus, para a dengue e outras inúmeras. Aqui nas universidades federais, toda a questão com o problema da oceanografia, com os tubarões. Quer dizer, esse conhecimento que é para a sociedade é produzido única e exclusivamente nas universidades públicas federais. Aqui, esses investimentos, eles são imprescindíveis para a nossa sociedade. É preciso compreender, tirar essa amálgama que o governo quer colocar, que as universidades públicas federais são instituições que só dão prejuízo, pelo que o ministro ontem falou. Na realidade, essas instituições elas são imprescindíveis para a sociedade. Por exemplo, são as universidades que autorizam ou não determinados usos de agrotóxicos. Há, sim, um grande interesse do mercado com a privatização das universidades públicas federais. Não é só apenas a questão que o aluno vai pagar ou não. É o que nós produzimos enquanto conhecimento científico. E, às vezes, esse conhecimento ele não é colocado no mercado, porque nós temos ética, responsabilidade e compromisso com a sociedade. E o que vai acontecer se essas instituições são privatizadas? O que é que vai acontecer se nós termos apenas financiamento do mercado? As universidades acabam, né, subserviente ao que o mercado propõe. Por isso a importância das universidades públicas. Deixa eu trazer para vocês a pergunta de um outro telespectador. Meu nome é Daniel Sérgio, moro em Paulista. Eu queria saber se esse corte de verbas afeta o número de vagas no programa de seleção de mestrado da UFPE e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sim, Daniel. O corte afetaria a universidade e caberia à universidade dizer onde vai investir e de onde vai tirar esse recurso. É muito provável que a universidade tenha que estabelecer prioridades. O corte de bolsa já está sendo anunciado da CAPES, pelo governo federal. E a universidade também tenderá a reduzir o seu pessoal, número de servidores, número de professores, à medida que forem se afastando, se aposentando, não haverá reposição, e também a redução de alunos.
Mas o que é grave é que não há a possibilidade de um corte de 30%. Não faz diferença cortar 30% ou 100%, porque as instituições de ensino trabalham sem gordura, não tem de onde cortar. Os reitores não terão uma mágica para cortar de algum lugar e manter a continuidade do serviço. Por exemplo, se a universidade tiver que cortar o serviço terceirizado de segurança, de limpeza, não pagar energia, não faz diferença os 30%. 100% vai ficar parado, porque não se consegue trabalhar se você tira uma parte. Ou seja, o que você está dizendo é que se for um corte de 30%, como o anunciado, esse corte de 30% ameaça o funcionamento em 100%. Em 100%. É como se não fizesse diferença o valor. Cortar 30% ou 100% daria na mesma, pararia a instituição. Vocês acreditam, e aí voltando à paralisação anunciada para o próximo dia 15, né, a greve nacional da educação, vocês acreditam na possibilidade de uma adesão de universidades particulares a esse movimento ou não? Ou, de um modo geral, interessa às universidades privadas que a universidade pública seja sucateada? Há de registrar que a irmã do Paulo Guedes, né, Elizabeth Guedes, é vice-presidente da Associação Nacional de Universidades Privadas. Né? É claro que essa vinculação não quer dizer nada, não quer dizer aqui fazer uma teoria da conspiração, coisa parecida. Né? Eu tenho colegas que são gestores de universidades privadas e que estão também estarrecidos com essa situação. Né? Agora, uma coisa é a posição dos colegas no seu foro íntimo, na sua ética, com pessoas. Outra coisa são as empresas, né? Outra coisa é o interesse do capital. Né? Uma coisa é você ter um amigo que é de um grupo, que é gestor de um grupo privado, também profissional, também assalariado, né? E outra coisa é o interesse financeiro do grupo privado, por exemplo, em adquirir um curso como o curso de Direito, em adquirir um curso, né? E as instalações nossas, por exemplo. Então, realmente, isso é no plano do estratégico, seguramente. Até porque outras experiências históricas na América Latina também foram similares. Vamos ver, por exemplo, a experiência do Chile, vamos ver a experiência também de outros países que tiveram parte de sua rede também privatizada, parte de sua rede também em processos de tirada da mão do Estado. Mas um detalhe com relação à pergunta, vindo para cá, saiu a notícia, não é, do corte nas bolsas da CAPES. Não é? O que aconteceu, então? Não é que quem está com bolsa agora vai perder a bolsa. Não é? Mas o que acontece é o seguinte, o aluno terminou o mestrado agora, ele defendeu agora. Eu digo isso até porque eu sou vice-coordenador também lá do programa. Quer dizer, em 15 dias, um mês, você às vezes não conseguiu botar outro nome para aquela bolsa. Então, aquela bolsa vaga perdeu. Essa bolsa vaga perdida não vai voltar mais. Isso está acontecendo desde Temer. Então, há uma redução drástica nas bolsas de programa de pós-graduação. E isso, atenção, isso no programa de pós-graduação do Brasil inteiro. Daí afeta, inclusive, as universidades privadas, as privadas. Né? E aí, voltando à sua pergunta, eu imagino que tem que se reconhecer duas situações aí. Uma coisa são as empresas, grandes empresas que investem em educação, com dinheiro na Bolsa de Valores. Né? Temos aqui, claramente, Pernambuco, Grupo C, né? De um grupo privado, o Grupo Nacional, que o Paulo Guedes, por sinal, é um dos investidores nesse sentido. Né? Eu acredito claramente que as empresas têm a intenção de expandir seu capital para essa área, não é? Claramente. Né? Agora, eu aposto nos colegas profissionais, né? Docentes, como todos nós aqui, né? Também preocupados com a qualidade da educação, muitos deles formados nas escolas públicas, muitos deles alunos nossos de pós-graduação, que se solidarizem, não é? Que quando põe em risco a universidade pública, está pondo em risco a soberania nacional, vou dizer, a capacidade de produção de saber, não é? E como disse Rejane, autônoma diante dos interesses da sociedade e não do mercado e não do capital. Deixa eu trazer, então, uma outra pergunta. Essa é de Fernando Lima, que mora em Roda de Fogo. Ele diz, será que o atual governo faz uma leitura política que as universidades públicas, aí botou em letras luminosas e garrafais, núcleos da esquerda?
É possível que haja esse pensamento. No momento em que se puniu inicialmente as 3 universidades porque teriam feito balbúrdias, né, uma questão que se resolve administrativamente, ainda que tenha sido, e não com corte de investimento que afetaria toda a universidade. Mas ainda que o pensamento seja esse, que universidade é espaço de esquerda, isso não se corrige, caso o governo entenda que isso é um problema, isso não se corrige com corte de gastos, com corte de investimento que afeta a população. Essa perseguição da universidade, e por isso parece ser mesmo uma perseguição... Uma caça às bruxas. Uma caça às bruxas, por ser um espaço, como pensado, de esquerda, se mostra não só pelo discurso do corte dos gastos, mas por a todo momento tentar denegrir a imagem dessa instituição. E em outras falas, a essa imagem, por exemplo, de enfraquecer os cursos de humanas, de reduzir investimentos nos cursos de sociologia e filosofia. E investir mais nos cursos que formam para o mercado. Essa decisão de onde o jovem vai estudar, se ele vai optar pelo curso de História, de Filosofia ou de Engenharia, essa decisão deve ser do jovem. Não cabe ao governo decidir onde as pessoas vão estudar. Então, o papel da União e das universidades federais, o papel que ele cumpre, seria oferecer o conhecimento universal de todas as ciências, todos os conhecimentos. E aos jovens que ingressam nessa universidade, fazer a escolha. Essa escolha não pode partir do Estado, decidir quais os cursos que devem oferecer vagas e quais não. Então, há de fato, pelas falas constantes, uma perseguição às instituições públicas federais. Bom, eu estava com uma pergunta aqui, perdi, se eu conseguir localizá-la novamente para, inclusive, citar o nome do telespectador que faz a pergunta, mas ele pergunta o seguinte: de que forma a população poderia se mobilizar para impedir ou tentar impedir esse corte de investimentos nas universidades públicas, na educação pública de um modo geral? Excelente pergunta. É isso o nosso objetivo, que a sociedade, tendo conhecimento do que realmente está acontecendo, que se conscientize que a questão com as universidades é uma questão social. Não é apenas com a educação superior. Afinal, são nas universidades que são formados os profissionais, os médicos, os engenheiros, os advogados, os professores. Somos nós que formamos boa parte desses profissionais. Então, é sine qua non que a sociedade se mobilize, participe junto conosco para que essas questões que estão sendo levadas, talvez por conta dessa lógica, que eu não compreendo dessa forma, porque as universidades é de esquerda, porque se nós fôssemos realmente competentes e as pessoas desenvolvessem essa tal consciência crítica de que tanto eles falam, nós teríamos um outro cenário hoje, não é isso? E nas universidades existe sim muita gente, não é isso, André? De direita, né? Eu queria só que esse governo entendesse que, infelizmente, nós não temos ainda esse poder ao qual o próprio governo nos coloca, de sermos doutrinadores. Na realidade, nós contribuímos para que as pessoas pensem, mas, infelizmente, a gente não consegue nem 50% dos nossos estudantes, tá certo? Então, por favor, sociedade, todos juntos, a favor da educação superior no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta agora diretamente para você, porque aí no meio dessa discussão, você é presidente também do Centro Paulo Freire. E aí no bolo dessa discussão toda que envolve a educação brasileira e esse corte de verbas para as universidades, vem os ataques a Paulo Freire, um educador brasileiro, pernambucano, de renome internacional, acho que doutor honoris causa em mais de 30 universidades mundo afora.
Como é que você está vendo esses ataques à figura de Paulo Freire, à obra de Paulo Freire? Veja, contraditoriamente, né, coerente com o modelo de Estado, sociedade e governo que se instaurou desde a eleição do ano passado, não é? Volto a dizer, né, e na pergunta anterior, que puxa com essa, não é? Quer dizer, vamos dizer lá os usineiros beneficiados com a pesquisa da Rural, que é uma pesquisa de esquerda, como assim? Não é? Então, veja, o ataque a Paulo Freire é um ataque emblemático, porque o ataque é um educador que diz, desde as bases populares, né, desde um processo dialogal, você constitua saberes, você constitua modos de compreensão da vida e da realidade, modos críticos, não é? E é isso que a universidade pública vem tentando fazer, não é? Veja, então é coerente que você ataque esse educador, não é? No mesmo momento que você fecha e vai paulatinamente fechando bolsa de pesquisas, por exemplo, não é? Eu acho interessante que o ataque à universidade pública está dentro de um projeto de enxugamento da função social do Estado. A coisa é maior, a função social do Estado, não é? Isso está na questão no modelo energético nacional, né? E está aí caminhando para a privatização de setores importantes da Petrobras, setores importantes da geração de energia, distribuição de energia. Então, há um modelo posto. Então, nesse sentido, quando eu pego um educador que diz, olha, vamos pensar coletivamente, vamos pensar desde as bases da emissão da compreensão de mundo do povo, não é coerente esse ataque a ele. Vamos fazer mais um intervalo, outra vez um intervalo curto. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho e o assunto que está sendo discutido hoje aqui no Opinião Pernambuco são os caminhos da educação no Brasil e as medidas anunciadas pelo Ministério da Educação. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as perspectivas para a educação brasileira no governo Bolsonaro. Participam o cientista político Erinaldo Carmo, o professor do programa de pós-graduação em educação da UFPE, André Ferreira, e ainda a professora do Centro de Educação também da UFPE, Rejane Dias. Trago para vocês aqui agora um comentário. Boa noite a todos. Muito bom o programa, vocês estão de parabéns. Ótimo tema. Meu nome é Welles e moro em Marcos Freire. Vou trazer uma pergunta para vocês agora, depois desse comentário de Welles. Uma análise de vocês na briga que se instalou ali no Ministério da Educação e que parece que ramificou agora por todo o governo, que é a briga entre a ala dos militares e a ala dos seguidores de Olavo de Carvalho. Com a mudança de ministros na pasta da educação, essa briga arrefeceu ou eles estão lá por dentro ainda brigando? Posso? Regina. Considerando que o Ministério da Educação é um dos ministérios mais importantes, né, de qualquer governo, geralmente o Ministério da Educação... E é o de maior orçamento, né, do governo brasileiro. O de maior orçamento, o que dá mais visibilidade. E eu ouvi uma análise, agora não estou lembrando o nome, dizendo que existem 3 frentes que estavam brigando pelo Ministério da Educação. Os militares, os seguidores de Olavo de Carvalho e a bancada religiosa. Há todo o interesse desses três segmentos. Os militares, para que ocorra a questão da militarização. Os religiosos, porque defendem a questão
de uma educação voltada para a questão da família, dos preceitos religiosos, dentro daquela perspectiva que eles acreditam ser a melhor. E aí vem a questão da ideologia de gênero, a questão da doutrinação e todas essas avaliações que, na perspectiva que eles entendem a educação, prejudica, de certa forma, a educação dos filhos. E Olavo de Carvalho, que pensa muito mais numa estratégia de mudar um pouco o que se constituiu, o que se construiu historicamente sobre a escola, a função social da escola, porque, inclusive, ele é contra a universidade. Se ataca a universidade, tem como um mentor intelectual o próprio Olavo de Carvalho, considerando que o próprio não conseguiu desenvolver a sua vida acadêmica. Ele é um autodidata. Enfim, eu não sei, quem ganhou na disputa do Ministério foi o próprio Olavo de Carvalho, né? A indicação do atual ministro pertence à lógica dele. Por isso, os dois, né? O anterior e esse. Pois é. Então, por isso que esse ataque à educação superior é uma das questões que também está sendo colocada. Aí, nesse sentido, você fica diante desse cenário caótico, já mais de 100 dias, e a gente não percebe, pelo menos, uma proposta do que se vai colocar para a educação nesses 4 anos. Uma proposta, ontem, diretrizes para o programa de governo. Não foi apresentada uma diretriz. Aliás, voltando atrás, sim, a única preocupação é com algo incipiente. É a questão da doutrinação, a questão da escola sem partido, a questão que, me perdoe, mas irrisória do processo da questão de gênero, que até hoje não se observa nada, os estudantes precisam ser informados em todos os aspectos, não é? E a própria questão de voltar ao tecnicismo. Hoje é neotecnicismo, porque a fala é muito mais direcionada para uma educação que saiba ensinar, ler e contar. Ele estava usando o termo contar, ler e contar, fazer conta. Uma outra perspectiva queria voltar à alfabetização numa lógica do método fônico. Nem a minha avó foi alfabetizada no método fônico. O que é isso? E ainda faz uma avaliação de que o letramento, que é trabalhar nos cursos de pedagogia, é um equívoco. Então, é uma coisa assim que você fica perplexa, voltando a esse ponto, porque nada, na apresentação, porque a educação é isso, porque a criança, e você ficou lá esperando, e cadê? É algo palpável. Nem com a mudança de ministros essas propostas apareceram. Não, com esse atual parece que o problema parece que aumentou. Não é? Deixa eu trazer aqui para vocês, agora é Tiago Lima, de Camaragibe. Quais os possíveis efeitos a curto prazo com estes cortes para a UFPE? São mais de 55 milhões, né, que vão ser retirados do orçamento da UFPE. Algum curso corre risco imediato? Todos os cursos. Todos os cursos. Todos os cursos. Né? Porque você vai, como disse o colega, se você corta 30% na segurança do campus, você impacta no serviço de segurança do campus. Se corta 30% no fornecimento de água, você impacta o serviço do fornecimento de água do campus. Né? Então, realmente, na universidade como um todo. E na pergunta anterior, veja, um elemento que eu acho impressionante do ponto de vista histórico, não é? Que é uma ausência de modelo de sociedade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo, não é? Tivemos aqui um ex-reitor, que é o professor Mozar Neves, que representa o Todos pela Educação, que nós temos no nosso campo de compreensão do que é educação, críticas a fazer. Não é? Mas tem ali um modelo de sociedade, sim, tem ali um modelo de educação, tem ali um modelo do sujeito que eu quero criar. Daí a compreensão do lugar da escola, daí a compreensão do lugar da escola pública, daí a compreensão do lugar da universidade.
Então, eu, do meu lugar de crítica, eu digo, olha, colega, discordo desse, daquele projeto, dessa daquela finalidade. A perplexidade que a gente está colocando é, sim, mas que modelo é esse? Né? Porque quando eu ponho em risco a própria função social do Estado, né? Quando eu ponho em risco a própria soberania nacional, eu não tenho modelo. Eu não tenho finalidade. Não tenho finalidade para a escola pública, não tenho finalidade para a universidade, enfim. Então, realmente, é uma situação que, veja, porque não é a mudança, a mudar o Belles e o atual ministro, veja, não é a mudança de uma questão meramente administrativa, não é porque um saiba administrar melhor do que o outro. Não, é para administrar para quê? Né? Vamos levar para onde? Agora, lhe interrompendo, desculpa, e a pergunta pode ser para resposta de qualquer um de vocês. Não parece estranho, não soa estranho que você tenha nos postos estratégicos da educação pessoas que não são educadoras? Porque os postos estratégicos estão ocupados por pessoas que não são educadoras. Isso, por si só, não pode comprometer a educação no Brasil? A princípio, sim. O importante é que quem gere uma pasta, como a da educação, seja um conhecedor do assunto. Quem gere a pasta da saúde, que tenha um mínimo de conhecimento de saúde, ou da economia, e por assim vai. Mas o principal problema dos ministros da educação, dos dois, do primeiro e esse atual, não é o fato de não conhecer da educação. É de não serem nem técnicos, nem políticos e terem um compromisso com a instalação de uma crise nas universidades públicas. Parece que isso é claro. Ele também não tem um modelo, não sabe como, mas isso é uma estratégia. E aí, eu não vou te interromper, não, mas só vou trazer aqui a pergunta de Denise Albuquerque de Olinda, que eu acho que vai no encontro disso que você está colocando. Ela pergunta se o corte de gastos com a educação pode ser unicamente interesses econômicos das empresas que trabalham com a educação privada. Ela quer saber se... Não unicamente. Não unicamente. Não unicamente, mas veja, criou-se essa ideia de que gasta-se muito com a educação. Gasta-se bastante, inclusive foram feitas comparações do Brasil com outros países desenvolvidos, e o Brasil gasta aproximadamente 6% do seu PIB com a educação, Estados Unidos gasta 5%, e a gente gasta muito e tem um baixo retorno. Quando isso é trabalhado em números absolutos, parece porque você está no país continental, uma das 10 economias do mundo, então qualquer volume de recurso é grandioso. Mas você tem Estados Unidos, uma economia de 20 trilhões e o Brasil com 2 trilhões. Então, 6% de 2 é muito distante de 5% de 20. Não dá para comparar, a gente gasta pouco com a educação. O custo de um aluno, numa média R$3.000 por ano, é muito pouco para manter uma escola de qualidade. 3.000 por ano, o custo de um aluno, e em que faixa? Isso seria uma média, porque varia de nível e varia se é da área urbana, área rural, se é do fundamental, se é do... É um custo médio. É um custo médio, seria um custo médio. Mas esse valor é da educação básica. Da educação a educação básica, superior, e foi um outro argumento que ele utilizou, é bem mais alto. O custo de lógico. Né? Mas no mundo inteiro, a educação superior é bem mais alto. Inclusive, ele estava fazendo essa comparação. É bom a gente nem entrar nessa seara. Que é indevida, né? Que não tem lógica, né? Porque é a universidade que faz pesquisa, que tem um custo alto, tem uma outra estrutura. Bom, eu estou aqui cheia de perguntas, mas infelizmente, nossa... Bom, mas não vai mais dar tempo para fazer todas elas. A gente está chegando no finalzinho do programa. E a minha última pergunta para vocês é: que expectativas vocês particularmente guardam em relação à educação no Brasil daqui para frente? Vou dar aí 30 segundos para cada um se colocar.
superação. Passamos por períodos ruins e superamos. Vamos conseguir vencer. Minha expectativa, infelizmente, é negativa, volto a dizer. Eu não consigo identificar um projeto para a educação, para a sociedade que vincule a educação, não é? E aí, setores da sociedade se mobilizando na defesa dessa universidade, na defesa dessa educação pública, volto a insistir, na defesa da soberania nacional e do Estado de Direito. A minha perspectiva é que o povo brasileiro acorde, porque a educação é que faz uma sociedade. E, nesse caso, se a bandeira era a educação, então vamos lutar a favor da educação. Vamos nos unir a favor da educação. Que o povo se mobilize, seja contrário a esses cortes absurdos que estão ocorrendo. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu sei que o tema não foi esgotado, apesar da gente ter conversado durante quase 1 hora. Até um próximo encontro. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelas perguntas e pelos comentários. Não deu tempo de eu trazê-los todos, infelizmente. Mas a gente volta a se encontrar e até lá.